Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha e agradável. Nós estamos iniciando mais uma escola dominical online e estou completamente feliz por você estar nos assistindo e isso é bem bacana. Se você está começando a assistir a gente agora, é um primeiro momento seu com a gente, pô, legal, seja bem-vindo, fica aí. Se você já tem nos acompanhado, legal também, continue nos acompanhando e compartilhando esse conteúdo. Beleza? Hoje a gente tem uma aula bem interessante que fala sobre o amadurecimento mediante a nossa caminhada cristã. E a gente vai falar sobre esse discipulado constante que a gente tem conforme o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinando. Então vamos falar bastante sobre mudança e temos um tema bem interessante para a nossa 11ª aula. E o nosso tema, eu tenho até a ajuda de um amiguinho aqui, que é o seguinte: Pedro, tu me amas? Beleza? Dando início aí, depois da nossa inversão de vinheta aí com a abertura, você entendeu aí o que aconteceu. Quero te pedir, por favor, para que abra sua Bíblia em Mateus 16. A gente vai ler do versículo 15 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Então ele perguntou: E vocês, quem dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas. Disse Jesus: Porque meu Pai que estás no céu revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e as coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Beleza, galera? Vamos falar aí um pouquinho sobre Pedro, como a gente mencionou anteriormente, mas especificamente dando uma ênfase à sua mudança, ao seu processo ali de conversão, de amadurecimento. Pedro é conhecido como Pedro logo após que ele se junta ali a Jesus, está junto ali aos seus discípulos. Até então era conhecido como Simão. Então, quando ele se junta ali, ele se torna um discípulo, ele passa a ser chamado de Kefas, que é do aramaico, no português vai lembrar Cefas, né? Que do grego significa Petrus, que pra gente é o popular Pedro, que tem um significado de rocha e pedra. Só para você já ter uma noção aí. Pedro, ele é casado, tem aquela situação lá da sogra de Pedro. Pedro é irmão de André e ambos são pescadores de profissão. A gente vai ver alguns detalhes bem interessantes sobre a caminhada de Pedro. Eu, por exemplo, considero ele um personagem assim, bem interessante, até por causa da sua, acho que até pra gente colocar assim, entre aspas, uma questão de, não inconstância, mas era impulsivo em algumas situações. E a gente acaba até se enxergando bastante nessa situação de Pedro em relação à sua caminhada ali com Cristo. Até o interessante aqui dessa passagem, né, que a gente acabou lendo, sobre quando ele tem uma revelação de Deus e diz que Cristo é o Filho do Deus vivo, e Cristo fala: poxa, você teve essa revelação de Deus, isso não é algo humano. E a gente vai descer alguns versículos, Jesus ele fala assim: apartai-vos de mim, Satanás. Pedro ele não queria que Jesus ele cumprisse aquilo que estava determinado para que ele fizesse, né? Que era assim, entregar na cruz para que a humanidade fosse liberta da escravidão do pecado. Ele fala assim: ops, arreda-te de mim, Satanás. No momento ali ele vai lá, pum, tira 10 e logo depois ele tira 0. Na verdade, essa caminhada de Pedro, eu não vou dizer inconstante, não posso dizer inconstante, vou botar entre aspas inconstante, que você tem ali alguns momentos de impulsividade, como eu acabei colocando ali, alguns momentos onde ele queria que a natureza dele aflorasse, em alguns momentos que ele era super valente, até em momentos que ele foi super covarde, numa leitura bem superficial sobre os contextos. Através de Pedro a gente tem alguns relatos que são bem interessantes, que a sua vida, a sua caminhada, a sua experiência nos proporcionou. Um deles que eu acho bem interessante é a questão
do andar sobre o mar, né? Aquela passagem que ele tem a coragem de ir à frente, começa a andar, só que mediante a circunstância, talvez ele não acreditava no que estava acontecendo, ele começa a titubear relacionando a sua fé, e ele afunda e o Senhor ele segura. Tem essa narrativa que é interessante. Outro ponto que é bem interessante, ele questionando sobre quantas vezes deveriam perdoar uma pessoa, e ele fala, são 7 vezes, e Jesus fala assim, não 7, mas sim 70 vezes 7. Deixa eu ver outro ponto. Tem um ponto que eu acho muito legal, que é o Pedro Samurai, que ele tira ali a espada dele, ele esquarteja Malco, deixa Malco nos pedacinhos. Tô brincando, foi bem assim não. Na verdade ele vai lá, tira a espada dele, a faquinha, facão, peixeiro, depende da localidade, arranca a orelha de Malco. E no impulso que ele toma ali, enquanto Jesus ele ia ser preso no Getsemane. Interessante, você vai ver depois que Jesus ele é preso, depois que ele começa ali a acompanhar aquela situação de Jesus ele sendo condenado e ia ser crucificado, e Pedro ele é reconhecido no meio da multidão como um dos discípulos de Jesus, e ele, não sou eu não, o cara era parecido, vai ver, o cara também deixou a barba grande, alguma coisa assim, e ele nega que ele era ali um discípulo de Jesus para poder preservar a sua própria vida. Não só essa, mas outras histórias a gente vai ver altos e baixos em relação a essa questão de fé de Pedro. Mas Pedro ele nos ensina muito. A gente pode até dizer que nos evangelhos a gente tem uma visão de Pedro um pouco diferente de quando a gente está lendo ali Atos dos Apóstolos. Ou seja, está vendo ali toda uma preparação, né, por uma grande jornada, e em Atos dos Apóstolos você está vendo já a execução até com excelência dessa jornada. Você está vendo ali um pregador eloquente, um homem que tem, através da sua vida, transformado outras vidas com a graça e com o poder de Deus. É bem interessante pensar sobre Pedro, porque muitas das vezes essa reflexão de Pedro é para trazer essa conversa sobre nós e a nossa caminhada. Nós e a nossa caminhada, cara, a nossa caminhada ela é motivadora. Para não dizer desafiadora, dolorosa, muitas das vezes cansativa, e isso tudo porque a gente tem a infeliz mania de continuar valorizando as coisas que a gente não precisa mais. Tem uma música do Rodox, né? Assim, você que ouve Rodolfo Abrantes, assim que ele se converte, ele cria um grupo chamado Rodox, tem uma música lá deles que ele vai falar que nada é tão ruim quanto aprender a esquecer de quem se aprende a gostar. E a nossa maior dificuldade, a nossa caminhada, é a gente se desvencilhar daquilo que a gente aprendeu a gostar em relação a coisas ou características que muitas das vezes são incompatíveis com o poder de Deus, entendeu? São incompatíveis com o reino de Deus. Quando eu falo sobre esquecer de coisas, assim, objetos como um marca-texto, é um pouco mais fácil. Esqueci o marca-texto, eu não participa da minha vida. Mas quando eu falo sobre características, e quando eu falo sobre sentimentos, quando eu falo sobre coisas que eu não consigo manusear, né, como um sentimento de raiva, uma coisa que eu não consigo palpar, jogar fora, igual eu fiz com o marca-texto, é muito mais complicado. E na caminhada de Pedro a gente vê ele precisando se desvencilhar de muitas situações. A própria questão lá com Malco foi uma, que ele, impulsivo, ele tira lá, né, a sua espada, a sua espadinha, a sua peixeira, a sua faca, sei lá, e ele corta ali a orelha de Malco. Ele foi um impulso. A própria questão quando ele questiona que Cristo ele fala que ele iria cumprir ali a vontade de Deus, ele fala, não, tu não precisa morrer, não, a gente precisa de você aqui, não dá. Ele questiona, não sei se por inocência ou talvez ele querendo valorizar aquela situação que ele estava tendo um bom relacionamento, aquilo estava sendo bom para ele, nesse intuito dele ser completamente dependente, não avançar em propagar a palavra, mas dele ficar dependendo sempre que Jesus fizesse as coisas por ele, entendeu? Ele quer impedir a vontade de Deus. E fala assim, opa, arreda-te de mim, Satanás, fica quietinho aí, você está dando mole, você está pensando e querendo lutar com as suas próprias forças. E nós passamos muito disso na nossa caminhada cristã. Quem aqui não teve uma dificuldade na sua caminhada ou está tendo uma dificuldade na sua caminhada por causa das suas escolhas? Isso, infelizmente, é
é batata. Eu não vou nem dizer para você desvalorizar as dificuldades da caminhada, porque as dificuldades elas vêm para nos ensinar a assumir estágios maiores, vem para nos aperfeiçoar, para que a gente consiga auxiliar outras pessoas depois. Então é necessário a questão da dificuldade, mas como nós temos interpretado essa situação de dificuldade? Será que a gente está decidido ali passar pela dificuldade ali sozinho com a nossa própria força? Ou será que nesse momento somos também dependentes de Deus? O que às vezes pode atrapalhar o sucesso do nosso trajeto, que é honrar a Deus, o que pode atrapalhar é muitas das vezes a gente entender que as nossas escolhas e vontades são melhores do que a de Deus. E isso não rola. O que fez Pedro ser um referencial, você pega ali em Atos dos Apóstolos, quando você tem o momento da pregação dele, logo ali depois a descida do Espírito Santo em Pentecostes, que 3.000 vidas elas se rendem a Deus, você tem ali um Pedro diferente dos evangelhos em relação ao ser impulsivo. Você tem ali um homem que está sendo conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então a vontade, os desejos dele já não são prioritários, ou pode até se dizer que são inexistentes, para que a vontade do Senhor Jesus Cristo venha prevalecer na vida dele. Nós somos canal, e quando eu digo que eu sou um canal, quer dizer, talvez eu poderia dizer assim, eu sou um canal, eu sou um cano, e o Senhor é a água, então eu sou usado para poder levar, conduzir ali a água para as pessoas que não têm acesso. Então eu sou um instrumento. E quanto Pedro ele consegue entender isso, ele se permite ser transformado por Deus, você vê que há uma diferença na sua vida, é uma diferença em relação à sua trajetória, à sua caminhada cristã. Beleza? Tem uma parte aqui da revista que eu acho bem interessante, que diz assim: em Cristo sempre haverá a graça do perdão para as nossas fraquezas e pecados confessados. Seu amor prevalece sobre nossas falhas. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos e nos oferece um genuíno amor que, mesmo sabendo daquilo que há de pior em nós, ainda assim nos propõe restauração. Precisamos apenas reconhecer nossos limites e nos apresentar a Ele sinceramente. Aí uma parte que eu acho bem interessante sobre também a própria trajetória de Pedro é aquele questionamento em relação a Jesus chega para ele e pergunta: Pedro, tu me amas, né? E aí tem um detalhezinho bem interessante que é a própria língua, né? A gente falando sobre a tradução original ali do grego, a gente está falando sobre, talvez para ficar mais claro, quando a gente fala sobre amor no Novo Testamento, a gente vai ter algumas definições, a gente vai ter algumas palavras que vão significar estágios de profundidade em relacionamento. Hoje o que a gente chama em amor, em relação a amigo, a esposa e o amor a Deus, a gente usa uma palavrinha só, amor, e a gente define tudo. No contexto grego a gente teria palavras diferentes para distinguir isso. E quando Jesus ele chega assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. Jesus ele repete: tu me amas? Ele fala: Senhor, eu te amo. Na terceira, Pedro fica até frustrado, porque Jesus já pergunta a terceira vez. E aí parece que ele entende a limitação que havia nessa resposta dele: sim, eu te amo. Na verdade a gente vai ter ali no grego o eros, que é um amor, vamos colocar assim, um erótico, um amor de relacionamento, marido e mulher. A gente tem ali o phileos, que é esse amor, amizade, relacionamento, companheirismo, amigos, né? Irmandade. E a gente tem esse ágape, que é o amor incondicional, que a gente tem a referência clara do amor de Deus para nós. E quando Jesus ele questiona ali Pedro, é como se ele falasse assim: Pedro, tu me phileos? Nossa, bem legal, né? E Pedro fala assim: não, desculpa, vou voltar. Pedro, tu me ágape? E Pedro fala assim: Senhor, eu te phileos. Então, Pedro, tu me ama com profundidade? E fala assim: Senhor, eu gosto de você. E a gente começa a refletir sobre qual tem sido a nossa resposta para Deus.
E no final ele começa a entender que esse amor que ele sentia por Deus, não vou dizer que não existia um amor ali, mas era um amor que era muito limitado, muito preso, talvez em conceitos, muito engessado. Era um amor que mesmo assim ele precisava se esconder porque ele não estava pronto a perder a própria vida dele porque ele foi reconhecido como um discípulo de Deus. Era um amor, não vou dizer superficial, mas um amor que não estava na sua forma plena. E muitas das vezes, você que está nos assistindo, eu não sei se tu é crente, se tu não é, se tu acredita em Deus, eu não sei, mas acredito que se você ouvir a pergunta relacionada a você ama Deus, você vai dizer sim, eu amo a Deus. Só que se a gente analisar essa pergunta e a nossa resposta numa profundidade, amar a Deus significa honrar a Deus de uma forma plena e falar, eu amo a Deus. Quanto eu amo, eu procuro não entristecer. E se a gente começar a puxar um montão de perninhas ali para destrinchar essa pergunta e a nossa resposta, a gente vai ver que muitas das vezes a nossa resposta simples, sim, eu amo a Deus, é uma resposta com muita limitação. E Pedro, a partir dessa reflexão, ele começa a entender que ele precisava romper com essas limitações para que ele avançasse. A gente tem uma aula bem interessante que vai falar sobre Pedro indo na casa de um homem gentil e a dificuldade ali que ele tem em relação a costumes de tradição e de religião, ali a tradição da religião em que ele estava inserido. Ele abandona todo aquele contexto, todas as questões de tradição, para que ele consiga romper literalmente ali com as limitações, para que ele avance e entenda que o amor de Deus é extensivo a todas as pessoas. E isso é muito bom. É difícil, é um exercício que a gente precisa fazer. Eu preciso ter essa reflexão de olhar para mim ali no espelho e falar, eu preciso avançar com isso, porque senão verdadeiramente eu amo a Deus de uma forma limitada. Tem uma outra parte aqui na lição, deixa eu ver se eu estou na parte certa aqui, sim, que diz assim, Jesus promove transformações profundas em nosso espírito e em nossa mente, transformando-nos em novas criaturas. Esse é o maior desejo de Deus mediante a nossa caminhada cristã. A gente vai ver que a gente tem alguns simbolismos que remetem a essa situação de ser uma nova criatura, a próprio momento da conversão, quando tu levanta as mãos, o próprio momento do batismo, quando a pessoa ela é purificada, limpa de toda a sujeira de um mundo e que ela é restaurada para ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então o que a gente precisa entender e refletir sobre essa possibilidade de mudança é entender que somente Cristo tem o poder para mudar as nossas vidas. A força do nosso braço, ela vai nos fazer fraquejar, ela não vai nos fazer ter um sucesso baseado na nossa caminhada cristã. Talvez ela pode trazer sucesso mediante essa ótica humana, mas o objetivo sucesso ali, o bem-estar, a satisfação de alcançar a plenitude de uma caminhada cristã não vai vir pela força do nosso braço. Vou até te dizer, vai vir pela força dos nossos joelhos, dobrados, prostrados ao chão, pedindo para que o Senhor nos auxilie a caminhar de uma forma que honre o coração dele. Não sei quem você é, não sei as dificuldades que você tem, eu tenho inúmeras dificuldades e eu tenho deixado elas nas mãos do Senhor para que o Senhor ele nos auxilie a fazer as coisas certas. Então, o que eu tenho para te dizer é algo bem bacana, mudar é possível. Não se preocupe sobre essa situação, eu não consigo nunca mudar. Talvez com a força do seu próprio braço seja inviável, mas dependendo do Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar vidas e histórias e modificar nomes, como aconteceu ali com Pedro. A gente vê alguns personagens também do Antigo Testamento. Simplesmente precisamos ser sinceros e reconhecer que a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. E quando a gente fala isso, é entender que não devemos ter barreiras e limitações que nos impeçam de viver de forma plena aquilo que o Senhor desenhou para as nossas vidas, que é adorar e viver de uma forma que agrade Ele. Show? Tem aqui uma conclusão bem interessante, que eu também quero ler, está mudando aqui a página toda hora, mas eu vou ler essa conclusão para você. Se liga, por favor.
Estou baseado aqui na revista dos adultos, tá? Os altos e baixos vivenciados por Pedro nos ensinam que o nosso relacionamento com Jesus sempre merece atenção. Nossa caminhada junto a Ele não pode ser motivada pelos nossos próprios achismos e interesses, mas por amor e gratidão e dependência total à sua graça e cuidado. As mudanças operadas em nós pelo Espírito de Deus são contínuas e nos levam a viver no centro da vontade de Deus. Não precisamos temer ou nos envergonhar desse processo, pois ele nos conduz à santidade que agrada a Deus e nos capacita a frutificar no reino. O serviço a Deus pode nos custar muito e Jesus nunca escondeu isso. Pedro aceitou esse desafio porque nada se compara ao grande amor e perdão recebido. De igual modo, pela graça de Deus, somos alvo desse grandioso amor e poder que nos faz ser novas pessoas, cada vez mais parecidas com o nosso Mestre, e nos permite viver em sua glória. Então, o que eu tenho para te dizer é que uma mente reformada, modificada, ela precisa sempre ser renovada e modificada pelo Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo à caminhada cristã. Ali existem vários desafios que irão te motivar a entender que em todo momento da sua vida o necessário sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo. Então, que eu possa olhar para você e entender que você vai ser um suporte na minha caminhada, e você que me vê também entender que eu vou te auxiliar quando os dias eles talvez não forem tão ensolarados assim. Mas não nos envergonhemos da nossa caminhada e, mediante as falhas, que a nossa reflexão seja não parar porque eu falhei, mas voltar, reconstruir, acertar, ajustar e honrar o Senhor Jesus Cristo com a nossa caminhada sendo direcionada pelo poder de Deus. Beleza? Tamo junto. Quero agradecer a vocês que participaram, pedir que, por favor, divulguem esse conteúdo. Vamos colocar aqui algumas fotinhas das pessoas que estão assistindo a Escola Dominical e mandaram pra gente esse conteúdo. Hoje, não hoje, né? Exclusivamente essa aula a gente não vai fazer o dever de casa, mas no final vai ter ali o resultado da gincana, beleza? E mais pra frente a gente vai ter novas informações da gincana. Show? Tamo junto? Beijo, um abraço. Esteja orando por nós, pelas nossas vidas em relação ao Ministério de Ensino. Assista as nossas programações, tá ali o linkzinho no começo do vídeo, para você poder ter acesso ali aos nossos cultos de domingo, nossos cultos de quarta. Também entre em contato se quiser participar das nossas células, em todas as programações que a gente tem criado em meio a essa loucura que a gente tem vivido. Esteja em oração sempre, sem parar, e caminhe para que você honre o Senhor Jesus Cristo, não somente com suas lindas e preciosas palavras, mas principalmente com a sua vida. Beijo, abraço, fui.